Olha só, as demandas das instituições que atendem e trabalham com pessoas com deficiência serão ouvidas pela Assessoria Especial da Causa da Pessoa com Deficiência da CETRI. E quem está aqui comigo no estúdio é a assessora, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Lu. Só falando seu nome, Marleide Nogueira. Marleide Nogueira. Bem-vinda à nossa programação, Marleide. Explica um pouquinho, você faz parte da secretaria, né, da CETRI. Queria que você falasse um pouquinho da sua vinda aqui em Barreiras. Sim, com certeza. Eu faço parte, eu componho a assessoria especial da pauta da pessoa com deficiência e suas famílias da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. E meu propósito aqui no município, inclusive é a minha primeira vez aqui, é justamente conhecer, dialogar, né, com as entidades que desenvolvem o trabalho com a pessoa com deficiência e com as famílias atípicas. Porque a gente entende, para a gente construir políticas públicas assertivas, precisamos fazer essa escuta com quem vive na ponta. Né? Então, o nosso objetivo para ser assertivo na construção dessas políticas é conhecer de perto a realidade dessas pessoas e dessas famílias. Por que Barreiras? Vocês estão visitando várias cidades da região, do estado. Queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha de Barreiras. Estamos viajando em todo o estado, né? E Barreiras faz parte desse roteiro. Principalmente pelo fato de eu ter um carinho aqui por Barreiras, né? Tem pessoas muito queridas aqui, da qual fazem parte do meu dia a dia, né? São meus amigos e amigas, como Kelly Magalhães, que foi uma grande deputada, né, oriunda daqui, levou Barreiras, né, para todo o estado. O Yuri Laranjeiras, que é um dos responsáveis, né, tem lutado, se posicionado nesse sentido, por isso também que nós estamos aqui. E é devido a isso, né, visitar e conhecer o município e o trabalho que é desenvolvido por essas entidades. Você é assessora especial da causa da pessoa com deficiência e você se enquadra muito bem nisso porque você também é uma mãe atípica, né? Você conhece todo esse mundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Sim. Além de estar ocupando esse espaço, enquanto mãe atípica, eu acompanho, dentro da nossa secretaria, a gente tem vários projetos e programas, né, e coordenações que estão à frente de pessoas com deficiência, como o Núcleo do Paradesporto, que é a Delmari Santana, que desenvolve um trabalho incrível, com maestria, uma pessoa cadeirante, e tem a Agenda do Trabalho Decente, o eixo da pessoa com deficiência, que é Jailson Cadeirante, que é importante a gente colocar isso. Eu, enquanto mãe, foi uma trajetória muito árdua e difícil, né? Porque o meu filho tem 30 anos. Eu tenho um filho com autismo na fase adulta, que além de autista, ele é tetracampeão mundial. Ele é atleta profissional de jiu-jitsu, então o esporte transformou a vida dele. Né? E eu fui lapidada justamente nessa trajetória com ele, e amadureci na luta, né, de ajudar não só as pessoas com deficiência, mas entendendo esse sujeito dentro de um contexto, de um núcleo familiar. Os impactos que essa família atípica ela recebe, né, dessa estrutura que a gente coloca como capacitista, né, que é o preconceito à pessoa com deficiência. Então, a minha trajetória não foi fácil, porque eu falo de autismo, de uma época onde não se tinham os dispositivos legais, não se tinha os profissionais qualificados que nós temos hoje, né, os avanços na luta que nós temos hoje. Então, na verdade, eu transformei a minha dor em luta. E com a posse do novo secretário, que também é pai atípico, né, tomou posse agora em janeiro, o Augusto Vasconcelos, que é o secretário da pasta, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Ele é pai atípico de um menino com síndrome de Down que veio com uma cardiopatia grave. E ele tem esse compromisso com a luta, ele faz pulsar toda a estrutura da secretaria para a pauta da pessoa com deficiência. E o nosso papel é sair do campo do discurso e ir para a prática. Por isso que a gente está aqui em Barreiras e foi chão para chegar até aqui, mas eu estou muito feliz porque eu tenho tido contato com as pessoas, com as entidades e a possibilidade da gente fazer essa escuta e, de fato, ter um desdobramento dessa escuta, não ficar mais no campo dos discursos bonitos. A gente aproveitar esse período que a gente chama de temporário, porque a gestão pública ela é cíclica, né? Então, entra um, sai outros, e a orientação é a gente ser assertivo nas políticas, é esse contato direto de quem vive a realidade. Como você falou em prática, queria que você falasse da agenda. Como é que está sendo a agenda? Como é que vai ser os próximos dias? Hoje de manhã você já visitou algumas instituições, né? A gente já teve contato com algumas instituições. Foi uma escuta muito rica,
né? A gente já deu direcionamento para algumas, inclusive. Está borbulhando, né, que a gente tem projetos importantes dentro da secretaria, projetos que estão vindo, já foi aprovado e já está para se concretizar, mas eu ainda não posso falar, mas são coisas muito importantes para o desenvolvimento dessas pessoas e suas famílias. Nessa conversa, a gente já deu alguns direcionamentos, já peguei algumas demandas, porque são muitas demandas, né? Já peguei algumas demandas e o nosso esforço é atender cada uma delas dentro da nossa área de competência da secretaria. Você falou que tem algumas demandas. E o depois? O que vai acontecer? Vocês pegam essas demandas, levam para onde? Essas instituições, elas vão ter novamente um retorno com vocês para saber se foram ouvidas ou não? Claro, sem dúvida. A gente sempre dá o retorno, sabe? A gente tem essa desconstrução dessa visão que a sociedade tem e que algumas vezes, infelizmente, o poder público, né, tem esse posicionamento de não dar esse retorno. Então, dentro da secretaria, através do nosso secretário Augusto, a gente dá o retorno. Seja do sim ou do não, mas a gente sempre dá o retorno. Então, eu pego essas demandas, levo para o secretário e dentro da nossa área de competência, a gente sempre dá a resposta. E, como sempre, a gente procura dar de forma positiva, porque sabe a importância, né, de trazer essas políticas, seja com um curso de qualificação, um equipamento adaptado. E a nossa ideia é um entendimento amplo dessa pessoa com deficiência, porque quando a gente fala dela, a gente precisa pensar nesse núcleo familiar, o contexto que esse sujeito está inserido, os impactos sociais que alcança esse sujeito, é o local onde ele mora, é o transporte que ele pega, é a alimentação. Então, a nossa visão precisa ser ampla acerca desse universo da pessoa com deficiência. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.